Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o texto teatral. O texto teatral, ou também dramático, eles são aqueles produzidos para serem representados, ou melhor, encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas, claro, por dramaturgos. Então, quem escreve os textos teatrais são chamados de dramaturgo, e eles são dirigidos pelos produtores teatrais. E, em sua maioria, esse tipo de gênero, ele pertence ao gênero narrativo, certo? Assim como todos os outros gêneros, o texto teatral, ele apresenta algumas características. A primeira é que são textos encenados, por isso eles apresentam uma função social. Pertence ao gênero narrativo, porque eles apresentam enredo, personagem, tempo, espaço, e esse enredo ele é dividido em atos, e esses atos eles vão apresentar diversos momentos da ação, eles vão apresentar uma mudança de cenário, eles vão apresentar personagem. Esse gênero também ele é constituído por diálogo entre as personagens. Então, vai haver uma conversa, vai ser apresentado um diálogo entre as personagens e dentro desse corpo, desse diálogo, vai haver algumas observações no corpo desse texto, tal como a marcação de espaço, de cena, de ato, de personagem que entra e que sai, que são também as chamadas rúbricas, tá? De interpretação e de movimento, certo? A gente pode observar no nosso exemplo que nós temos aí os diálogos entre dois personagens, aí o texto já começa por cena 4, e a gente tem também algumas marcações, algumas indicações. Olha, enche a carteira de charutos. Então, isso são algumas observações no corpo do texto que vem para que o personagem ele seguir no momento da encenação, certo? Outra característica é o discurso direto. Como nós não temos a presença, geralmente a gente não tem a presença do narrador no texto teatral. Então, esse tipo de texto ele é constituído pelo discurso direto, é fala da personagem. Tem o nome do personagem e ao lado já está a fala do personagem. Então, ele é constituído pelas falas do personagem. Além dessas características, esse tipo de gênero ele apresenta atores, plateias, palco, cenário, figurino e sonoplastia. Tudo isso vai compor uma peça teatral. Além de uma linguagem corporal e gestual, tá? E essa linguagem é para prender a atenção do espectador para o texto teatral. Tá? Então, o texto teatral ele sempre vai apresentar um conflito, e devido a toda essa história, é um texto que vai apresentar uma linguagem corporal e gestual, ou seja, uma linguagem muito dinâmica, expressiva, dialógica, tá? Com a intenção de prender realmente a atenção do telespectador. Outra situação que eu já mencionei seria a ausência de narrador, tá? Então, a maioria dos textos teatrais, eles não têm a presença do narrador, porque geralmente eles trabalham com diálogos, tá? Então, somente fala da personagem, então não vai ter comentários à parte, tá certo? Bom, a gente vai falar agora de alguns elementos que compõem a linguagem teatral, essa linguagem que nós acabamos de falar, que é dialógica, que é gestual, corporal. Então, há alguns elementos que constituem essa linguagem dos textos teatrais. São elas o tempo, e esse tempo ele pode ser real, que indica que é o tempo da representação, o tempo dramático, que é quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita, que indica quando foi produzido a obra. Além do tempo, nós temos o espaço, que pode ser o espaço cênico, que determina o local em que será apresentada a história, o espaço dramático, que corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens, e os personagens. Segundo a importância, os personagens do texto teatral eles são classificados em personagens principais, que são conhecidos como os protagonistas,
e os personagens secundários e os figurantes, tá? Que são todos os outros personagens que vão compor essa cena teatral. Também o texto teatral ele vai ter uma estrutura em si, tá? Então os textos teatrais eles estão constituídos por dois textos. Um é o texto principal, em que vai apresentar a fala das personagens, e o outro é um texto secundário, é como se fosse um texto auxiliar, tá? Ele vai incluir a questão, as marcações de cenário, de figurino, de rúbrica, ou seja, toda a movimentação dos personagens em cena. Esses textos, quando eles são produzidos, né, quando eles são produzidos, eles são divididos de maneira linear. Eles são compostos, tanto o texto, principalmente o texto principal, né, ele é composto de introdução. Então, na introdução de um texto teatral, eles vão apresentar os personagens, o tempo, o tema da apresentação. Nós vamos ter em seguida, já que ele é um texto narrativo, vai ter a complicação ou conflito também, como a gente conhece, que vai determinar as peripécias da peça teatral. Nós vamos ter o clímax, que é o momento de maior tensão do drama, né? Aquele momento em que todo mundo fica com os nervos à flor da pele, querendo saber o que vai acontecer. E o desfecho, tá? Que é o desenlace da ação dramática, é o fim da nossa apresentação teatral, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso texto teatral, como ele se forma, como ele se compõe, suas características. Muito obrigada e até a próxima.